Eu é que agradeço o convite. Estava longe de participar, mas o meu amigo José Simões lançou o repto e o desafio. Lançou-me o repto, convenceu-me a vir transmitir a minha experiência. Portanto, de facto, aquilo que eu vou hoje falar-vos é da experiência que passei numa empresa, portanto, isto no período de 1978, 1986. É muito distante do que alguns de vós não eram nascidos nesta altura, mas a situação nessa altura era muito idêntica à que nós vivemos hoje. Hoje é a pandemia que afeta as nossas economias e que põe problemas graves, portanto, aos trabalhadores, representantes dos trabalhadores, como também às empresas. Nessa altura que eu vos vou referir, portanto, é uma altura em que Mercê trabalhava então num estaleiro de reparação naval, que chegou a empregar 10 mil pessoas, em 78 empregava 8.800 pessoas, 8.800 trabalhadores, e nesta altura houve que se deu um segundo choque petrolífero, ou seja, desencadeou-se no Médio Oriente, foi a altura em que se deu a Revolução Iraniana, que depois o anterior, portanto, o presidente para iniciar uma nova República Islâmica, e sucedeu-se posteriormente uma guerra, portanto, entre o Irão e o Iraque. Como resultado disso, o preço do petróleo cresceu, deu um salto muito grande, dos 20 e poucos dólares, subiu quase aos 40 dólares, portanto, isso, como a nossa economia ainda hoje está, na altura estava muito dependente da economia, isso fez com que a economia mundial sofresse fortemente na economia, o transporte marítimo reduziu-se e o estaleiro em que eu trabalhava na manutenção de navios grandes petroleiros, eles deixaram de funcionar, ou funcionaram a muito menor, as viagens reduziram-se e a procura de reparação naval baixou e tornou-se difícil, portanto, à gestão, cumprir com os salários que então existiam. Na altura, portanto, eu era um quadro superior da empresa e aconteceu que em 1982, depois de 81 ser o melhor ano da empresa até hoje, a empresa em 81 vendeu 150 milhões de euros, hoje está muito longe desse 150 milhões de dólares, hoje está muito longe desse valor, portanto foi o melhor ano da empresa e abruptamente, no ano seguinte, caiu a procura e a empresa viu-se com dificuldades e aconteceu o que nunca devia ter acontecido, deixou de cumprir a sua responsabilidade de pagamento de salários. Criou-se, a nível de empresa, criou-se uma situação bastante grave, portanto, ficaram-se greves, houve um navio grego, que em 82 estava numa doca, foi impedido de sair, agravou a situação do mercado, porque os armadores tinham receio de pôr os navios nas docas deste estaleiro, o que quer dizer que a situação, se já aí, portanto, não havia resultados económicos bons, ou já eram maus, eles passaram a pior, e então deu-se, digamos, a ruptura. Portanto, nós trabalhávamos na altura na empresa, a todo nível, trabalhadores a todo nível, recebíamos todos por igual, uma pequena quantia que dava para pagarmos as nossas despesas mínimas. No período de 3 anos, a empresa ficou-me a dever, portanto, 1 ano de salários. E o que aconteceu comigo aconteceu com todos os trabalhadores. Situações muito críticas, porque se até 81 a situação era muito boa,
Os operários tinham compromissos, compraram casas, ou estavam a pagar as casas que tinham comprado, deixaram de o poder fazer, deixaram de ter dinheiro para alimentar as suas famílias. Muitas famílias iam almoçar aos refeitórios do estaleiro, porque não tinham capacidade para alimentar as suas famílias. Ficou-se um período muito mau. Na altura, havia uma comissão de trabalhadores, tinha uma orientação de luta, não existia negociação, portanto, na altura era a CGTP, a responsável que liderava a Comissão de Trabalhadores, na altura. Havia também uma ODP, portanto, uma organização de caráter maoísta, que também tinha uma força muito grande a nível da empresa, e estava-se a gerar um impasse muito grande. Isto durou, portanto, até nessa altura, sindicatos do CIMA, particularmente, portanto, o caso dos escritórios, portanto, vieram falar comigo e vieram pedir ajuda e informação sobre a situação do mercado. A partir dessa altura, passei a reunir como pessoa, como trabalhador de empresa, a reunir com os sindicatos, portanto, como pessoa, até que a situação também começou a tornar-se insustentável comigo, porque, sendo quadro superior da empresa, não era fácil reunir com um conjunto de trabalhadores que representavam uma frente sindical. Nessa altura, portanto, decidi, portanto, porque também estava no meu espírito de aderir, portanto, aos sindicatos, e cheguei, portanto, a diretor dos sindicatos dos engenheiros, então, sindicatos de engenheiros da região sul. Era, nessa altura, portanto, quadro superior e também representante sindical, portanto, na empresa, representava, portanto, os engenheiros da região sul. E a partir daí passei, então, a reunir num quadro correto, portanto, como representando os engenheiros, portanto, os quadros superiores da empresa, e reunia com a estrutura sindical. Tive a oportunidade, nesta altura, e vou contar isto pela primeira vez. Fui agora ao refletir nestes 2 dias que estive a refletir sobre isto. Tive a felicidade, na altura, de existir um sociólogo que estava a fazer um doutoramento em Portugal, que era o Marino Spiros de Lima, que escreveu muito, fez muitos trabalhos sobre a LISNAV. E nessa altura, a mercê deste doutoramento que ele estava a fazer, convidou-me e disse: Ventura, tu tens que participar nestas reuniões. Tu representas um tipo de sindicalismo que é o chamado sindicalismo de proposição. Quer dizer, eu fazia propostas com as quais me comprometia se, do outro lado, a administração da empresa também se comprometesse. Fazia um sindicalismo de proposição, o que ele dizia, isto é novo e por isso é importante. E assim ele me convenceu, durante 6 meses, durante o ano de anos de 84, 85, 1984, 1985, estou a ver que há muitos anos, nós reunimos todos os sábados de manhã com representantes dos trabalhadores do CIMA, é o caso do Alberto, lembras-te do Alberto, dos escritórios, onde estavam também trabalhadores de extrema esquerda, portanto, o caso maoístas, o caso de trabalhadores da ODP e como trabalhadores do PCP também. E reuníamos, e nessa altura eu dizia-lhes, nós temos de tomar consciência que não estamos sozinhos no mundo. Aquilo que Portugal, o que o nosso estaleiro estava a sofrer, estavam também a sofrer outros estaleiros a nível europeu e a nível mundial, porque se tratava de uma situação de construção, de reparação naval, portanto dependíamos do mercado, estávamos no mercado do petróleo e por isso afetou-nos a todos. Hoje eu digo que é um paralelo, porque hoje a situação é idêntica. Hoje é um problema de saúde, é um problema, portanto, o problema do vírus que provocou o mesmo problema, digamos, a situação é um pouco idêntica. E nessa altura,
nós, portanto, tive essa felicidade de, a nível de grupo particular e depois, a nível de empresa, nós reunimos com a administração. E recordo-me, julgo que estavas presente também, julgo que estavas presente nesta reunião, estavas com certeza, em que o administrador da empresa, Dr. Viegas Dias, disse-nos, quando nós já dizíamos, se vocês se comprometerem a pagar os salários e a amortizarem a dívida, nós comprometemos-nos a não haver mais greve no estaleiro, a não fazermos greve no estaleiro, a voltarmos ao trabalho e pararmos com as greves. Ele dizia, mas vocês sabem que não há, nesta altura, condições para nós, o mercado não nos permite que paguemos os salários aos trabalhadores. Eu disse-lhe, perdão, Sr. Dr. Viegas Dias, o mercado neste momento permite-o. Já estávamos em 85, a situação estava melhor, portanto a economia estava a reagir positivamente, o transporte marítimo recuperou e eu, felizmente, a nível da empresa, era exatamente o responsável, era um quadro responsável exatamente dos estudos de mercado. Era o responsável também do Departamento de Informação. E ele assim, eu bem sei, Ventura, você tem o conhecimento do mercado, você é o responsável do mercado. Está bem, mas naquele momento a informação foi muito importante para os sindicatos. E naquele momento a nossa pressão, a administração cedeu aos argumentos do nosso conjunto. Nós fizemos trabalhos, nós publicámos trabalhos e, mercê deste diálogo intenso, onde houve também houve informação e diálogo, a administração disse, sim senhor, portanto nós estamos dispostos a que isso, a fazermos convosco um pacto social. Nós fomos àquele grande refeitório, onde se juntavam milhares de trabalhadores, e fomos lá e fomos defender este grupo esta frente sindical, de sindicatos então da UGT, portanto, onde o CIMA tinha uma predominância muito grande, e defendemos que perante os trabalhadores, nós conseguimos que a administração comece a iniciar a pagar os salários, desde que nós nos comprometamos a voltar ao trabalho. É por isso que falou-se aqui muito esta tarde, desde que eu cheguei, em informação e negociação. Eu, nessa altura, e hoje continuo a pensar, devemos também associar estas duas partes importantes, o comprometimento. Uhum. E, de facto, o facto é que, nessa altura, os trabalhadores acharam que nós tínhamos capacidade de dar a volta na empresa e relançar novamente a empresa a nível nacional. Deram-nos força e houve eleições e a Comissão de Trabalhadores passou a ter uma maioria, portanto, UGT. Tivemos a maioria da Comissão de Trabalhadores. Fomos com a administração e, sim senhor, estamos dispostos a fazer um pacto social e fez-se o primeiro pacto social de que há memória, portanto, em Portugal. Não há memória de ter havido um outro pacto social. E, digamos, esse pacto social ainda hoje não se fala muito da importância que isto teve mesmo a nível nacional. Dias antes tinha-se formado o Conselho de Concertação Social Nacional, mas, digamos, era uma coisa que existia no papel a que só a UGT tinha aderido. Só 2 anos mais tarde, só em 87, 88 é que a CGTP aderiu. Mas isto veio aqui achei que era interessante darmos um pouco o conhecimento do que foi a minha experiência como sindicalista, num momento muito difícil na vida de uma empresa
e que mercê da discussão e da negociação e comprometimento, passámos a uma situação em que os salários passaram a ser pagos. Em 2 anos, nós recebemos todos os salários que estavam em atraso e foi possível renegociar o estaleiro. O estaleiro não fechou, havia ameaças de ter falhado. Ainda hoje, o estaleiro é uma grande unidade em Portugal de construção, de reparação naval. Não se situa, deslocou-se para Setúbal, portanto lá longe de Lisboa, mas continua a ser um dos maiores estaleiros de reparação e manutenção naval a nível europeu. Portanto, acontece que, terminado este período, fui convidado, a minha única parte, eu fui, e aparece no documento, na folha que aí está, ex-secretário-geral da Associação das Indústrias Navais. É exatamente um facto. Eu deixei o Sindicato dos Engenheiros para, passado pouco tempo depois, fui convidado para trabalhar na Associação das Indústrias Navais, portanto, no lado dos empregadores, e eu acertei. Disseram-me, mudei de chapéu. De facto, mudei de chapéu, porque num momento mudava, num momento era representante dos trabalhadores, passado um ano passei a ser representante dos empregadores. Mas, sinceramente, eu tinha muita visão, tinha lido muito sobre o que se passava no norte da Europa e a experiência dos sindicatos nórdicos. E achava que só tínhamos a beneficiar, que as empresas só têm a beneficiar se negociarem com os seus trabalhadores e lhes derem o seu devido lugar. E por isso eu não me arrependi. E como secretário-geral da Associação das Indústrias Navais, tenho vindo ao longo do tempo a colaborar, portanto, nas ações do CIMA, portanto, já estive em representação do CIMA no estrangeiro, e foi, embora há muito tempo não falo em público, e não estivesse preparado para o fazer, portanto, eu depois pensei, não, vai ser um prazer relembrar o que foi o momento e gostava de que tivesse perguntas, que me fizessem perguntas para explicar porque aquilo que se passou há tantos anos atrás, há décadas atrás, hoje continua a ser atual. A importância do diálogo social continua a ser muito importante para o crescimento económico das empresas, crescimento económico dos países. Muito obrigado pela vossa atenção.